Capítulo 1. A Praia do Fim. Respingos gélidos de chuva, relâmpagos e destruição. Um odor refrescante adentrou pelas minhas narinas naquele ir e vir das ondas da praia. A maré estava baixa e já era possível cruzar pelas cavernas submersas abaixo dos destroços de onde um dia havia sido um pier. O mundo, como o conhecíamos, terminou numa terça-feira às 17h22. Não houve noticiários, pessoas largando a democracia para aderir ao anarquismo das histórias de fim do mundo ou mesmo o assobiar de bombas caindo. Tudo que restou foi um grande silêncio. Sem pássaros voando, sem cachorros latindo, sem o martelar dos pedreiros na construção ao lado, sirene da polícia ou mesmo de ambulâncias. Absolutamente nada. O mundo não emitiu sequer um pio pelo nosso fim. Isso não durou muito. Não se engane, meu caro leitor. Eu não sou um sobrevivente viajando e relatando a quantidade de dias que sobrevivi após o fim, pois nunca se tratou de uma história de fim do mundo, mas sim sobre como o remendamos, pedaço por pedaço. O mundo de antes terminou numa tarde tranquila de terça-feira, mas alguns de nós sobreviveram, e décadas se passaram. Ninguém sabia como lidar com os vazios, os espectros daqueles que ficaram no mundo antes da ruptura. A terra se rachou, lembranças tomaram conta dos que permaneceram e seu toque tornou-se mortal. O toque dos vazios devia ser evitado a todo custo. Em meio à chuva e o clarão de um relâmpago, um vazio sorria em minha direção, uma menininha segurando uma rosa translúcida entre os dedos. A princípio, ela parecia entretida com o movimento rítmico das ondas do mar ao alcançarem a praia e cruzarem pelos seus pezinhos sem massa. Aproximei-me com demasiado cuidado. Meus pés afundaram na areia macia da baía. As gotas de chuva batiam forte sobre a minha pele. Os ventos fortes fustigavam meus braços e a brisa morna colidindo com os respingos gélidos faziam cada pelo em meu corpo se eriçar. Como se chama? A menina vazia perguntou de longe. Ela sabia que não me aproximaria o suficiente para que pudesse me tocar. Nos acostumamos com sua presença assim como eles com a nossa. Um vagante de aço tão longe de qualquer civilização, isso é triste. Respirei profundamente e alisei meus cabelos. A pergunta me pegou de surpresa. Eu nem sei mais o que faço aqui, bom, já que me perguntou. Me chamam de Wave, mas não sou capaz de me lembrar de algo muito diferente disso. Foi sempre Wave. Ela virou-se em minha direção e sorriu, erguendo uma das pernas como uma bailarina, numa dança diante do ir e vir da água salgada. Wave? Como as ondas do mar. Isso é tão... Eu só queria ser capaz de vê-las, pelo menos uma vez antes de retornar à ordem. Os vagantes de aço. É tão arriscado, você não acha? Ela indagou, aproximando-se lentamente em minha direção. Permaneci imóvel, fitando-a entre os olhos. A menina possuía longos cabelos cacheados, brancos como a neve das montanhas distantes. Por que você diz isso? Vocês se intitulam feitos de aço, porém o aço pode ser facilmente atravessado pela chuva de cristal. Mas o aço não pode ser corrompido pelo toque dos vazios. Num único fôlego, a menina surgiu diante dos meus olhos e suas mãos pequeninas quase tocaram a minha face. Ela estacou diante do meu rosto, fitando-me nas profundezas de meus olhos. Oh, Wave, o tempo de vocês passa tão depressa quanto o ir e vir das ondas desse mar, frágeis diante da chuva, do toque dos vazios e essa solidão que consome seu ser. Há tanta profundeza em seus olhos que sinto meu coração voltar a bater. Afastei-me depressa da menina, não por medo ou pelo misto de sentimentos que tomava conta do meu corpo naquele momento, mas porque a sinfonia do silêncio ressoava distante, a chuva de cristal se aproximava. Bastava olhar ao meu redor, o número de vazios triplicou naquela praia nos últimos minutos. Uma tempestade de cristal se aproximava. Uma bruma de devastação em breve tomaria conta de toda aquela paisagem de pedras enegrecidas da baía. A sinfonia do silêncio, não é? Dizem que os vagantes de aço podem ouvi-la. Um dia, Wave, você poderia me ensinar a ouvi-la também.
Assim poderíamos passar mais tempo juntos aqui na praia. Decidi não responder e segui em direção ao meu abrigo nas montanhas. Era hora de me preparar para o que viria depois da chuva. Uma longa viagem a pé até Cidade das Aves. A chuva caía veemente pelo vale devastado. A noite chegou e com ela veio o uivo dos lobos da montanha. Silhuetas translúcidas brincavam na chuva, ao mesmo que outras apenas me observavam do lado de fora da caverna. Uma delas indicou que se moveria na minha direção, então afastou-se dando gargalhadas com as demais. Os vazios poderiam sim nos enlouquecer, caso estes fossem seus objetivos, mas não se importavam muito conosco. No entanto, ainda os temíamos com cada fibra em nossos corpos. Alguns vazios às vezes prestavam atenção dobrada naqueles que caminham entre os vivos. Alguns possuíam um interesse peculiar no modo como nós vivemos nossas vidas. Talvez seja parte de seu senso de moralidade, se possuem alguma coisa parecida com isso. A chuva de cristal estava quase no fim. As plantas e arvoredos que ainda resistiam naquela região tinham sido picotados pelos respingos cruéis de chuva. Dentro daquela caverna, eu estava seguro. As chamas da fogueira crepitavam. Um ganido animalesco em agonia tomou conta da noite, provavelmente algum lobo ferido pela chuva. Minha máscara de aço reluziu no calor do fogo. Havia pequenas fissuras por onde a chuva havia atravessado. Um risco descia da abertura do olho esquerdo até o lábio inferior. A máscara simbolizava uma ruptura com os vazios, uma maneira de mostrar a eles que seu toque não poderia matar aquilo que já estava morto, assim como nós não podíamos nos livrar deles. A chuva estiou. Os cristais ressoavam uma sinfonia quando atingiam o solo. Ela ecoava por longas distâncias, e com tantas chuvas acontecendo pelo mundo, era difícil saber qual som seguir. Quando choveria sobre nossas cabeças, os vagantes de aço sabiam distinguir a sinfonia do silêncio, como era conhecida entre aqueles que faziam parte da Ordem de Aço. O ressoar de cristais caindo do céu num mundo que sucumbiu ao silêncio absoluto. Apaguei as chamas com um punhado de terra preta e ajustei a minha mochila nas costas. Havia todo tipo de tralha que me tivesse utilidade durante minhas viagens pelo continente, desde cordas e equipamento de escalada até folhas de papel para os meus mapas. A Ordem entregava notícias pelo que sobrou da humanidade, entre vilarejos de uma pessoa só até bunkers massivos de surpreendentes 6 habitantes. Nós não apenas entregávamos as novidades de Fenda Viral, como levávamos conhecimento, mapas de bunkers abandonados, novos desfiladeiros que se formaram com a erosão causada pelas constantes chuvas de cristal. Cada membro da Ordem de Aço era responsável por desenhar um mapa do continente, porém ainda não havia avançado muito em meu trecho. Aquele litoral tinha sido a minha primeira tentativa ousada de alcançar qualquer que fosse a minha razão de ainda estar ali. Não nos encontrávamos com frequência. Tinha anos que nos esbarrávamos por um trecho e outros em que não encontrávamos viva alma. Permanecíamos longe de Fenda Viral, o máximo que conseguíamos. Não costumávamos interagir muito quando víamos um irmão da Ordem. Nossas interações não passavam dos cumprimentos usuais e não falávamos muito sobre nossas viagens. Ninguém precisava se apegar àquilo que certamente perderíamos para os vazios. A humanidade se encontrava a um passo da extinção. Era estimado que houvessem menos de 100 pessoas vivas no mundo até a última contagem. A contagem ignorava os membros dos cultos de adoração aos mortos. Eram anarquistas ensandecidos pela loucura dos vazios, no entanto não pareciam ser capazes de tirarem suas próprias vidas. Não havia outra maneira das pessoas se conectarem além do que era passado através dos vagantes de aço e suas longas viagens. A paisagem havia sido devastada pelas constantes chuvas, caminhões, antigas picapes, conversíveis de luxo, tendas e o próprio asfalto, tudo fuzilado por cristal. Não restava muita coisa de pé do antigo mundo, muitos edifícios mantinham-se apenas aos escombros. O mundo tornou-se deles, e nós apenas à espera da nossa vez. À minha esquerda, enquanto caminhava por entre os pedregulhos rabiscados, uma menina vazia tentava alcançar uma belíssima borboleta de cristal.
Ela rodopiou ao redor da menina batendo suas asas e então seguiu rumo ao asfalto do outro lado de uma imensa fissura no solo, uma profunda ravina. O céu permanecia sempre nublado e a chuva sempre estava caindo em algum lugar. Flowers, um outro vagante da ordem, costumava dizer que a chuva limpava o mundo de suas impurezas, que nós somos o que restou de impuro do antigo mundo. Em parte já cheguei a concordar com o cara, já vi bastante coisa que me fez duvidar da nossa razão, alguns de nós nem deveriam estar aqui. Atravessei a ravina e desci por um terreno enlameado. Um corvo com asas como graúna pousou sobre o que restou de um antigo banner de uma marca famosa de perfumes. Cidade das Aves ficava do outro lado da montanha à frente, seu cume coberto de neve cortaria caminho pela trilha leste dos vagantes. Após algumas horas de caminhada, alcancei a trilha. Lá em cima dava para ver todo o vale, assolado pelas constantes chuvas. Deus machucava o solo sem piedade todos os dias, e aí daquele que estivesse sem abrigo. Como vagante, eu costumava temer a sinfonia do silêncio. Seu ressoar é assustador para uma criança que está aprendendo em meio à ordem. É como se os vazios cantassem subitamente uma ópera sombria, uma na qual seu timbre vai aumentando de intensidade até finalmente ressoar perto o bastante para ouvirmos o assobiar dos cristais. Cidade das Aves estava lá embaixo, não havia muros ou cercas, nem barulho ou o motor de veículos. Sua população total era de 11 habitantes, os quais 10 deles eram vagantes de aço. Um arrepio subiu pela minha nuca. Algo tinha agarrado a minha bota. Uma mão cadavérica puxava-me para dentro do chão. Chutei a esmo, libertando-me de seu aperto. Em seguida, puxei o meu sensor espectral do interior da minha capa de chuva. Perscrutei ao meu redor. No entanto, não avistei ninguém. O sensor costumava indicar precisamente onde estavam localizados os vazios da região. Porém, os mal-intencionados conseguiam fazê-los desaparecer do radar. Apenas os mais experientes seriam capazes de calcular o distúrbio exato nos medidores de aparição. Assim era possível prever de onde viriam os ataques. Algum vagante assassino estava por perto, mas não fui capaz de encontrá-lo. Então segui numa correria desenfreada para os portões da cidade. Descendo a montanha num frenesi anormal, escorreguei no fim do caminho, deslizando pelo lamaçal até o sopé da montanha. Lá embaixo coloquei-me de pé e avancei para os portões. Um pequeno holofote com uma câmera acoplada subiu em meio aos escombros, provavelmente um vigia que estava de passagem pela cidade. Dentro dos portões, notei algumas borboletas de cristal seguindo-me pelo meu trajeto. Não dei muita importância e segui para o depósito principal. Lá estariam guardadas as minhas coisas, incluindo os meus grandes achados de minha última viagem. Ao pegar meu DBF, dispositivo binário funcional, fui até o setor de terreno e regiões. Abrindo o meu mapa da ordem, lá já se encontrava o trecho do litoral. Agora eu tinha finalmente explorado uma nova região próxima à Cidade das Aves. Os vagantes da região também obteriam aquele trecho em seus DBFs. Isso já era uma conquista. Agora todos poderiam visitar o litoral, pelo menos aqueles que ainda estavam entre nós. Uma belíssima mulher, jovem, de cabelos ondulados, apareceu numa espécie de holograma. Ela simplesmente dizia numa mensagem pré-programada: Hey Wave, estou muito feliz pela sua conquista. É um grande passo para a humanidade o que acabou de fazer. Os vagantes de aço devem estar orgulhosos de você. Espero revê-lo em breve. Ela sorria, seus dentes perfeitos, seus lábios carnudos e cheios de vida. Seu olhar petrificante fazia meu coração cair em meu estômago. As borboletas de repente adentraram o depósito. Um rangido de aço sendo arranhado. Lancei-me contra a parede e puxei meu revólver. Havia 6 balas no tambor. Apontando para o escuro entre as prateleiras, avistei as borboletas dançando no vazio. Então disparei, ofegando alto. No clarão que rasgou a escuridão, uma silhueta feminina com olhar assassino me encarava translúcida entre as borboletas. Era uma vagante da morte. As vagantes da morte perseguiam nomes, pessoas às quais sua hora havia chegado segundo alguma ordem. Provavelmente esta estava em minha cola devido à minha recém-conquista para a humanidade.
As vagantes da morte não gostavam nem um pouco do avançar dos vagantes de aço em seu território. Por ter alcançado Cidade das Aves tão depressa, não houve tempo para relatórios ou mesmo para aqueles dados chegarem a todos os vagantes da Ordem. Isso confirmava uma teoria antiga de Flowers. Nós tínhamos um traidor entre nós. A mulher translúcida desapareceu, mas as borboletas indicavam sua posição. Saltei até o balcão de armas e agarrei um recipiente de óleo para as armaduras e exoesqueleto. Destampei e arremessei em direção ao chão próximo às borboletas. A vagante da morte escorregou sobre o óleo, deixando uma marca perfeita de sua botina sobre o piso de cimento do depósito. Ela avançou em minha direção. Tudo o que enxergava era uma marca de botina aproximar-se de minha posição. Estávamos sozinhos naquele depósito. Após o disparo, havia meia dúzia de vazios esperando pelo desfecho daquele conflito. Ela chutou o ar. Senti seu corpo passar rapidamente pela minha direita. Então ergui o cotovelo acertando o que parecia ser seu pescoço. No ímpeto, ela caiu de costas contra o chão e sua camuflagem foi desativada por alguma falha. Ela tremia em espasmos enquanto feixes de eletricidade brilhavam em suas vestes negras. Seus olhos pálidos me encaravam, suas pálpebras trêmulas, seu rosto se contorcendo como se não soubesse como pronunciar palavras. Sentia que ela queria muito dizer alguma coisa. Apontei o revólver entre os olhos da vagante e esperei que ela fosse capaz de dizer alguma coisa. Você... Ela balbuciou quando os choques terminaram. Você é tão diferente. Eu só queria tê-lo conhecido de outra forma, Wave. Engoli em seco. Um homem e uma mulher se encontrando naquele mundo desolado era um acontecimento raro. A maioria havia sido sacrificada pelo culto dos vagantes da Fenda, e as poucas que sobreviviam naqueles dias eram caçadas como animais com o único propósito de impedirem a iminente extinção da humanidade. Não havia meio termo para as mulheres. Era 3% de chance de sobreviver a uma gravidez contra 100% de chance de serem sacrificadas pelos vagantes da Fenda. Aquela mulher escolheu tornar-se uma vagante da morte. Quem diria que no fim dos tempos haveria aqueles que se rebelariam contra a ordem natural do mundo? Por que a enviaram? Qual o sentido disso? Ela inclinou-se como se estivesse tentando se sentar. No entanto, puxei a trava de segurança do revólver. Ela parou subitamente o que estava fazendo, permanecendo entre deitada e sentada. Terminou apoiando-se sobre seus cotovelos, fitando o cano de meu revólver. Aquela praia, a que você adicionou ao seu DBF, ela é um lugar especial para as vagantes da morte. Nenhuma de nós deseja visitas, não naquele lugar. A Praia do Fim, refúgio daquelas que não encontraram seu lugar entre os vivos e buscam companhia nos mortos. Somos livres para irmos aonde quisermos ir. O mundo acabou. A humanidade encontra seu fim logo adiante. Não há por que brigar por um pedaço bonito de terra. Então ela agarrou minhas mãos e puxou o revólver contra sua testa. Vamos, Wave. Diga-me, você é livre para poupar-me de meu destino? Sabe que irei caçá-lo até torná-lo um vazio. Suspirei fundo e puxei o revólver com força. No ímpeto, a arma disparou, deixando um rasgo no canto superior da cabeça da vagante da morte. Ficaria uma cicatriz acima da orelha. Ela afastou-se, apalpando os cabelos ensanguentados, incrédula. Tira a roupa agora. Apontei o revólver em direção ao pescoço dela. A mulher empalidecera por completo. Os vazios ao redor me encaravam com desdém. Depressa! Então a mulher começou a se despir de suas vestes. No entanto, gesticulei para que ela não exibisse sua intimidade. Respirei fundo e voltei-me para os vazios. Agora chuta pra cá seu equipamento de caçada. Ela finalmente compreendeu o que estava acontecendo. Puxei minha faca de combate e rasguei toda a malha tecnológica que envolvia o traje da vagante da morte. Por fim, arremessei de volta suas vestimentas de sua ordem. A Praia do Fim, você disse? Falei, ofegando vagarosamente. Vou garantir que nenhum vagante de aço se aproxime de tal território. Antes de deixar o galpão, fiz uma breve anotação em meu DBF sobre a região da praia. Território comprometido pela bruma de cristal, não se aproximem. Naquela tarde,
Respingos gélidos de chuva caíram sobre a minha pele e eu me sentia numa calmaria profunda. A praia, as vagantes da morte e a sinfonia do silêncio, tudo parecia distante demais para que eu pudesse tocar. Segurei as lágrimas e caminhei em direção ao meu próximo destino.